Olá pessoal, hoje eu estou aqui para dar início com vocês ao estudo deste livro, 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, um livro escrito pela economista Fernanda Cardoso. E por que é importante nós estudar os clássicos do desenvolvimento econômico? Primeiro, por uma questão teórica e histórica, né? Então, é uma escola tradicional do pensamento econômico, tem a sua importância histórica e também teórica, para quem estuda economia, e, em segundo lugar, a atualidade dessa escola desenvolvimentista, haja vista que o governo Lula, que hoje já sobre o Brasil, ele é permeado por economistas desenvolvimentistas, que lá estão compondo os times do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Então, a pauta deste viés da escola do desenvolvimento no Brasil voltou com muita força nesse início de governo Lula. Muito mais do que no Lula 1 e no Lula 2, e mesmo na tentativa desastrada da Dilma de se encaminhar nessa direção quando ela se torna então presidente do Brasil a partir de 2011. Esse Lula 3, ele é realmente explicitamente de viés desenvolvimentista, pelo menos em suas intenções. Então, entender essa perspectiva do pensamento econômico se tornou também muito atual para nós no Brasil e até no mundo, porque se a gente dá uma olhada nos Estados Unidos, com o governo Biden, o grande projeto econômico do Biden, que foi lançado no primeiro ano que ele assumiu o governo, ele é de caráter desenvolvimentista igualmente. E a pandemia de 2020 em diante projetou os estados nacionais como protagonista da atividade econômica, como há muitos anos, há muitas décadas, não se tinha esta convicção na atmosfera ideológica dos países. Então, retomar e compreender melhor a origem dessa escola do desenvolvimento, o que ela preconiza, qual é a discussão interna ao longo do tempo, uma vez que é uma escola que tem praticamente quase 100 anos de história, ela de fato inaugura nos anos 40 na Europa. Então é uma escola consolidada, madura, e que a discussão hoje em dia, pelo que me parece, ela está na fronteira da discussão econômica brasileira e também mundial. Então, esse é um dos motivos assim que se faz realmente muito importante compreendermos melhor essa escola. Dito isso, esse livro, então, a Fernanda Cardoso, ela elencou 9 grandes economistas do desenvolvimento para apresentar o pensamento de cada um deles. São os seguintes economistas que ela tratou aqui: o Paul Rosenstein-Rodin, Hans Singer, Ragnar Nurkse, Arthur Lewis, Albert Hirschman, Gunnar Myrdal, Michael Kalec, Raul Prebisch e Celso Furtado. Claro que a escola desenvolvimentista tem muitos outros economistas importantes, né, mas a Fernanda pegou 9 muito ilustrativos desse percurso histórico do século XX. E o primeiro economista que ela vai tratar é o economista Paul Rosenstein-Rodin. O Rosenstein-Rodin é um economista nascido na Polônia em 1902, e ele se forma na Universidade de Viena. Esse é um traço interessante. Ele se formou nos anos 20, justamente na Universidade de Viena, na Áustria, naquele ambiente em que intelectualmente, culturalmente, Viena, ali dos anos 20, floresceu com várias escolas do pensamento econômico. A própria escola austríaca de economia nasce ali, no âmbito da psicologia, ciências sociais, nas artes, na música. Realmente Viena foi o grande caldeirão cultural, intelectual, científico no século XX no mundo. Então é nesse ambiente que o Rosenstein-Rodin se forma.
Todavia, em que pese ele estar lá nos anos 20 estudando nesse ambiente, ele não se associa à, então, escola austríaca de economia, com Mises, que estava lá estudando, com Hayek, que se tornam, né, os grandes nomes dessa escola vienense, escola austríaca. Mas ele se encaminha para uma outra perspectiva, uma perspectiva, então, do desenvolvimento econômico propriamente dito, do qual ele é considerado o pai fundador dessa escola, com um artigo que ele veio escrever em 1943, que é tido como artigo fundador da escola do desenvolvimento, ou da economia do desenvolvimento. Mas então o que acontece é que em 1930, após a Segunda Guerra, transcorridos os anos 20, em 1930, o Rosenstein-Rodin ele imigra para Londres, onde ele se torna professor, inclusive, na London School of Economics, e ele fica em Londres, então, enquanto professor lá. E em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, ele escreve esse famoso paper fundador da economia do desenvolvimento, que se chama Problemas de Industrialização da Europa Oriental e Sul Oriental, ou seja, é o problema da industrialização no leste europeu. Essa era a preocupação dele, que ele olhava para o leste europeu, os países do leste europeu, e percebia, né, que esses países não tinham atingido um desenvolvimento parecido com os países mais do oeste europeu, do centro da Europa. E o problema identificado era muito claro. Nestes países não havia industrialização. Então, em 43, em meio da Segunda Guerra Mundial, ele mesmo fala que ele procurou pensar e produzir algo que não fosse necessariamente atrelado ao problema preemente da Segunda Guerra Mundial, mas do desenvolvimento futuro das nações. E aí então sai esse paper dele, considerado o marco teórico inaugural da economia do desenvolvimento. Muito bem, pouquinho depois disso, em 1947, o Rosenstein-Rodin migra para os Estados Unidos para trabalhar no Banco Mundial. Então lá ele trabalha no Banco Mundial, fica algum tempo trabalhando ali e em 53 ele se torna professor do MIT, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele fica lá até falecer em 1985. Então ele viveu ao longo do século XX, por assim dizer, acabou não pegando o colapso da União Soviética em 89, mas ele viveu até 85. Então ele pôde viver muito do que se sucedeu nos 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e onde a economia do desenvolvimento e até a aplicação prática desses princípios desenvolvimentistas foram realmente aplicados em muitos países nos anos 40 em diante, inclusive na América Latina, inclusive o Brasil também é um exemplo destacado de país que aderiu a políticas desenvolvimentistas desde os anos 40. Isso para contextualizar um pouco a vida, né, do Rosenstein-Rodin, que não está no livro. A Fernanda Cardoso realmente é um livro muito objetivo que vai no foco qual foi a contribuição teórica de cada pensador. Ela não trata desses aspectos um pouco mais biográficos dos economistas, para entender um pouco esse contexto que eu julgo muito importante, e por isso eu trago para vocês aqui essa parte inicial de entender um pouco da vida e do contexto em que esses economistas viveram. Indo para a contribuição propriamente dita do Rosenstein-Rodin para a economia do desenvolvimento, ele escreve então em 43 esse artigo, Problemas de Industrialização do Leste Europeu, e justamente o ponto que ele percebia era o seguinte: desenvolvimento econômico significa industrialização, e industrialização maciça. É somente ela que é capaz de promover retornos crescentes de escala da economia, maior produtividade do trabalho, que por consequência resulta em maior renda e maior geração de riqueza, levando então um país ao desenvolvimento econômico. Esse é um pressuposto crucial. Industrialização é igual a desenvolvimento econômico ou vice-versa.
desenvolvimento econômico implica uma intensa atividade industrial nos países. E era isso que já acontecia quando se olhava a economia dos países do centro europeu comparando com os países do leste europeu. No centro europeu já havia uma indústria pesada de infraestrutura consolidada e gerando riqueza, tornando esses países o centro da economia mundial, enquanto outros do leste europeu, como ele observava com mais atenção, não tinham alcançado esse estágio. Bom, o problema que Rosenstein-Rodin enxergava é que ele preconizava o caminho da industrialização para esses países, primeiro de tudo para compensar esse desequilíbrio. A industrialização seria a via que tornaria mais equilibrado a própria estrutura mundial das economias. Então, teria que promover essa industrialização nesses países atrasados ou então subdesenvolvidos. Por que industrialização? Por que a agricultura não seria capaz de fazer isso? Por um motivo muito simples e consensual na teoria econômica e na experiência de desenvolvimento dos países. Porque é só o processo de industrialização que é capaz de oferecer retornos crescentes maiores e maior produtividade do trabalho, comparando ao trabalho na agricultura. Então, a industrialização se revelou a grande via do salto de desenvolvimento para os países. E aí, muito bem, a grande questão que se impunha era como promover a industrialização nesses países. E Rosenstein-Rodin enxergava, teoricamente, dois caminhos. Uma via poupança interna, então uma concentração de poupança interna dirigida pelo Estado para investir num plano, num projeto de industrialização desses países. E a segunda via era recrutar capital externo, poupança externa, para financiar esses projetos de industrialização nos países, e Rosenstein-Rodin enxergava essa segunda via como a superior, porque você não precisaria então reprimir a demanda interna, que já era pouca nesses países, ao recrutar essa poupança, mas você deixaria essa poupança ainda disponível internamente e pegaria recursos externos. Então ele propugna a captação de poupança externa para financiar esses projetos de investimento. E aí, sendo assim, pelo motivo que ia ser mais rápido, vinha esse aporte grande de capital externo para os países e isso levaria de forma mais rápida o crescimento e a industrialização dos países subdesenvolvidos. Outro ponto que ele aborda é que ele enxergava que nesses países subdesenvolvidos o tipo de indústria que seria implantada lá seria indústrias que ele chama de leve, né? Não necessariamente a indústria pesada, que já estavam consolidadas nos países desenvolvidos. Então, até porque essa indústria leve também seria uma grande demandante de mão de obra excedente que tinha nesses países, o que contribuiria, por fim, para a própria divisão internacional do trabalho. O ponto é o seguinte: então Rosenstein-Rodin vai dizer que só o Estado é capaz de promover a industrialização planejada nesses países subdesenvolvidos, porque o livre mercado deixado por si só, ele não seria capaz de promover a industrialização e, consequentemente, o desenvolvimento desses países, por uma questão da dinâmica de acumulação internacional, em que países que já eram industrializados retêm o foco de interesse em investimentos em industrialização, comparando com as desvantagens dos países não industrializados. Então, deixando ao natural, os países já industrializados só se industrializariam mais ainda, enquanto os países que não chegaram lá ficariam à mercê desse processo de industrialização. Então, a solução é que haja o Estado, que o Estado cumpra esse papel de recrutar capital externo, planejar e conduzir esse processo de industrialização nos países. Então, reagindo contra a teoria econômica liberal como uma via de desenvolvimento, ele vai dizer que não, a gente precisa que o Estado articule
planeje e conduza o processo de industrialização nesses países subdesenvolvidos. E bem, qual é o papel do Estado nesse caso? Rosenstein Rodin pontuou 2 papéis centrais. Primeiro, investir maciçamente na formação educacional e técnica da mão de obra desses países, e essa é uma sacada muito interessante porque ele sugere inclusive uma espécie de consórcio entre as empresas e junto com o Estado para que o processo de qualificação da mão de obra não seja capitaneado por empresas unicamente, pelo risco inerente de que uma empresa capacita, treina a mão de obra para tempo depois outra empresa recrutar esse trabalhador então formado que compôs todo um custo de investimento lá na outra empresa e a outra empresa roubaria esse funcionário treinado. Para solucionar esse problema, esse risco, o Rosenstein Rodin propõe que o Estado deve gastar com a qualificação de mão de obra, então diluindo esse risco, e mesmo sugere espécies de consórcios entre empresas, como por exemplo nós temos no Brasil o Senai, Senac, que nada mais é do que consórcios de empresas que financiam a qualificação de mão de obra conjuntamente, dirimindo esse risco de você investir pesado nos seus funcionários e amanhã depois eles vão para outra empresa preparados sem que essa empresa tenha arcado com esse custo. E o segundo papel do Estado aí que o Rosenstein Rodin coloca, então, é realmente que o Estado seja um articulador e um planejador do que ele chama de investimento em bloco, em industrialização em ordem vertical entre empresas do mesmo setor e também horizontal. E também a teoria do grande impulso, do Big Push, que ele sugere, nada mais é de que existe a necessidade de um grande volume de capital para que essa economia subdesenvolvida alcance o voo do desenvolvimento. Então, presume-se que tem que ter muito capital para gerar realmente uma forte industrialização dentro desse país para que essa economia decole. E a analogia com o avião ela faz muito sentido porque o avião precisa de uma velocidade, de um impulso mínimo para ele poder realmente voar. E o processo de desenvolvimento econômico para esses países atrasados seria análogo. Tem que ter realmente um grande aporte de investimento e de industrialização, e essa industrialização planejada pelo Estado ela acabaria gerando efeitos externos, externalidades positivas, uma espécie de efeito multiplicador, que à medida que essa industrialização floresça e se desenvolva, o próprio ambiente econômico e institucional advindo dessa industrialização e auxiliado pelo Estado, estimularia novos investimentos. Então, dessa forma, articulando o processo de industrialização, o Rosenstein Rodin vai dizer que ela tem um efeito, como um efeito multiplicador do Keynes, de fazer com que investimento crie um ambiente apropriado para que surjam mais investimento e os empresários se sintam mais incentivados a investir e, por consequência, fazer com que esta economia prospere, saia do subdesenvolvimento e alcance níveis maiores aí de progresso. Então, a teoria do grande impulso do Rosenstein Rodin é exatamente isso. O Estado articula a captação de recursos externos de forma muito grande, muito maciça, e projeta e planeja essa industrialização, fazendo que esse movimento dirima um pouco esse desequilíbrio global, internacional dos países, de economias ricas, industrializadas e as economias mais pobres e subdesenvolvidas. Então, com industrialização, essas aqui também sobem, há esse equilíbrio internacional e, consequentemente, o próprio país deixa seus níveis elevados de pobreza e subdesenvolvimento. Rosenstein Rodin tem um aspecto muito interessante que ele reconhece desde o início que esse planejamento estatal necessário para a industrialização dos países subdesenvolvidos, ele, mesmo que muito bem feito, ele não é uma condição suficiente. Ele diz que é uma condição necessária para o desenvolvimento. Ele esboçou as condições necessárias
para a industrialização e, consequentemente, o desenvolvimento, que é a mesma coisa para ele. Mas ele é muito intelectualmente humilde em dizer isso, todavia pode não ser suficiente, porque ele reconhece que existe um hiato entre esse aspecto econômico da análise e a realidade complexa da economia como um todo. Então, fatores culturais entram aí nesse ato, fatores institucionais entram nesse ato, e ele diz que a teoria econômica não é capaz de abarcar isso aí. Então, do ponto de vista da teoria econômica, isso pode ser oferecido como condição necessária. Agora, isso não é garantia que, ao implantar esse processo de grande impulso, orquestrado, planejado pelo Estado, seja a garantia de que esse país vai, de fato, alcançar o desenvolvimento econômico futuro, que, por definição, é incerto. Então, um mérito do Rosenstein-Rodin de já pontuar, reconhecer a complexidade econômica, a aleatoriedade da economia, da vida humana, e que o planejamento, por mais bem feito que ele possa ser feito, ele não é uma condição suficiente para tanto. Então, nesse sentido, a gente termina aqui o comentário sobre esse primeiro capítulo do livro 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, da Fernanda Cardoso. E hoje nós falamos desse economista polonês, que depois foi para Londres e depois para os Estados Unidos, Paul Rosenstein-Rodin, e a sua teoria do grande impulso. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.